E aí pessoal, beleza? É, Hoje eu vou falar de um assunto que é bastante delicado na questão do transtorno de personalidade borderline, que é a questão do amor e dos relacionamentos. É, Hoje eu vou focar mais nos relacionamentos amorosos. Eu vejo muito quando o assunto é transtorno de personalidade borderline, é uma das primeiras coisas que as pessoas com uma rasa ideia sobre o assunto imagina são coisas sobre o amor borderline. São várias coisas, às vezes, tipo, irreais, algumas com algum fundamento, outras não, ou coisas aleatórias. As coisas que eu vejo na internet são muito rasas. Realmente, nossos relacionamentos amorosos, eles são de uma extrema intensidade. Eu tava pesquisando na internet antes de fazer esse vídeo, só pra ter uma noção, mas do que tinha na internet. E eu vi vários artigos que comparavam pessoas, mulheres que amam demais, com traços borderline. Eu creio que no decorrer desse vídeo vai dar pra gente ver que não é bem assim. Que o fato de amar demais não é apenas isso que define um relacionamento borderline. Existem muitas outras coisas, muitas outras questões, muitas outras dificuldades que acabam não só fazendo mal para quem sofre do transtorno, como também para a pessoa que vive com ele, que convive com a gente. E realmente não é uma coisa de propósito que a gente faz, é bem complicado. E também a gente não é só coisas ruins. Esse vídeo pode parecer assustar um pouquinho, mas a gente não é nenhum monstro. A gente vive no limite de tudo. A gente mescla episódios repetidos de alteração de humor, baixa autoestima, sentimento de insuficiência, insegurança, um vazio crônico e um medo real e constante de abandono. Algumas impulsividades, irritabilidade, descontroles emocionais, mas nem por isso é monstro, como se lê muito por aí, como se pregam por aí. Nosso amor, assim, é de uma forma exagerada. Ainda mais quando a gente conhece alguém legal, que demonstra interesse na gente, entenda nossos problemas. E às vezes nem é isso, às vezes a gente só almeja isso ou simplesmente idealiza isso na pessoa. A gente transforma aquela pessoa naquilo que a gente precisa, necessita e quer, mesmo ela não sendo essa pessoa. A gente cria essa imagem pessoal e real. Nesse momento essa pessoa passa a ser a pessoa mais incrível do mundo. Ela passa a ser a melhor pessoa do mundo. Ela passa a ser aquela pessoa que a gente precisa para viver, que a gente não consegue viver sem. A gente cria várias expectativas, a gente idealiza tudo isso, mesmo sendo real. E essa pessoa passa a ser pra gente a melhor pessoa do mundo, a pessoa especial, a diferentona, digamos assim. No meio de todos, ela que se destaca e você precisa dela, você necessita dela. E às vezes até se confunde a dependência com o amor, um pouco dos dois, e sempre em dosagens altas demais, que chegam a ser até tóxicas. Eu vou falar um pouquinho de alguns acontecimentos que ocorreram comigo que acho que vai descrever bem essas questões e que praticamente todo borderline passa por isso em algum momento de sua vida. Não digo que seja padrão e que todas as experiências sejam iguais, mas no mínimo parecidas. Às vezes de forma diferente as atitudes, mas os sentimentos e efeitos de formas parecidas. Eu lembro que desde da adolescência eu criava uma alta dependência nas pessoas. Seja em amizade ou em qualquer tipo de relacionamento. Mas com certeza quando isso envolvia alguma questão amorosa, piorava bastante. Aumentava muito os efeitos, as consequências. Pra mim ou pra pessoa. Às vezes nem tanto na pessoa, porque a pessoa nem estava ligando pra mim. Seria apenas a noite, um beijo, uma saída, um contato, algo aleatório, não sei.
Eu sei que, às vezes mesmo depois de 5 minutos com a pessoa, um cafuné, qualquer coisa, eu consegui idealizar todo um futuro do lado dela. Todo mundo falando, vai com calma. Quando eu falava com meus amigos, chegava super contentes. Muitos dos meus amigos já devem ter percebido que sempre eu chegava contente. Ah, conheci uma pessoa, ela é super legal, ela entende meus problemas. E isso e aquilo, tu botava a pessoa lá em cima e na verdade não era isso. Nesse momento ela era a pessoa perfeita, enquanto eu idealizava ela como pessoa perfeita. E eu não media nenhum esforço pra ter ela do meu lado. Mas do nada, assim, tudo caía, tudo desabava em cima de mim. Às vezes essa pessoa, em questão de segundos, era a pior coisa que poderia ter me ocorrido. Ela já passava a ser uma pessoa ruim, sem coração, que destruiu minha vida. De anjo a demônio em questões de minutos, talvez. E assim era com os relacionamentos mais curtos. Até que um dia eu conheci uma moça que foi o meu maior relacionamento, assim, talvez o único relacionamento sério que eu posso considerar que eu tive. A gente começou a namorar. Eu sempre fui uma pessoa carinhosa, preocupada, atenciosa. Pra mim era normal. E realmente deve ser normal, em doses certas. Por mim ela era a pessoa mais especial do mundo. Parecia que eu podia ver a alma dela brilhar, assim, igual essa luz que tá aqui atrás de mim, parecia que reluzia, assim, aquela luminosidade. Ela era a pessoa mais especial do mundo. E eu ainda acho que ela ainda é. Parecia que eu podia ver tudo isso, sabe? Mas eu não sabia a dosagem, os limites de todos esses sentimentos e todos esses esforços para tê-la do meu lado e tê-la do jeito que eu imaginava e tê-la do jeito que eu queria. Eu fazia muitos tipos de esforços para não perder ela, eu tinha muito medo de perder ela. No começo parecia até algo normal. Coisa de apaixonado, sabe? A cabeça da pessoa normalmente, numa paixão, deixa as coisas assim bagunçadas, desniveladas. Mas quando isso se torna um padrão, quando começa a afetar sua vida, a vida da outra pessoa, não é algo fácil de aceitar, algo fácil de se lidar. E realmente é uma coisa além dos limites. Eu sempre, de algum modo, querendo total atenção. E caso alguma coisa fosse diferente do que de costume, algo que saísse desses mínimos detalhes, sim, tipo, coisas que fugiam ou que eu considerava comum e perfeito. Boa noite de algum jeito diferente, mais seco. Ou no fim da conversa, se eu dissesse eu te amo e ela, eu também, não respondesse eu te amo, os corações, e todo aquele negócio, pra mim já era o fim do mundo. Eu já começava a chorar. Era um sentimento de medo e abandono real que tomava conta de mim. De começo eu escondia bem isso. Não deixava ninguém perceber. Ou eu acho que não deixava. Pode ser que eu deixava. Mas não, mesmo se não deixasse, não que eu sofresse mesmo. E nada se esconde do tempo. Eu creio, assim, tipo, todas as pessoas têm seu dia ruim, não é? Todas têm. Mas quando se tem um transtorno, esses padrões fogem à regra da normalidade, da naturalidade. Por mais que somos empáticos com outras pessoas, com transtornos, e sim, também tentamos a entender, e o relacionamento se muda bem. A gente passa a não compreender o fato que as outras pessoas também têm suas necessidades pessoais, dias ruins, dores de cabeça, desânimos. Parece que tudo que ocorre tem um motivo, tem um nome e endereço. O motivo é a gente, é eu, é outra pessoa com borderline que também está passando por uma situação parecida. Nós vemos como nós os motivos de tudo isso. Que a gente é ruim, insuficiente e com isso seremos abandonados porque não prestamos. Aí vem as tentativas incansáveis e massivas, descontroladas e até estranhas de evitar esse abandono, esse sentimento de vazio, a perca. E a gente acaba se esquecendo de outros detalhes importantes para a manutenção de uma relação saudável. Acabamos por ficar grudentos, ligando toda hora, caso a pessoa não possa responder. Ou deixou o Facebook aberto e foi ao banheiro, coisa de 5 minutos.
e não respondeu rapidamente, já é o fim do mundo, um motivo para crises, cortes, um sentimento terrível, um vazio, um abismo. Caso a pessoa diga, esse final de semana eu não poderei te ver, eu vou ter que trabalhar, vou sair com umas amigas, qualquer coisa então é o fim do mundo, você não se vê como acolhido, você perde tudo aquilo, você se sente perdido no meio dessa tempestade. Eu lembro que no meu relacionamento, o último, longo, assim, único que eu tive, as conversas foram muitas, eram sempre. E ela aos poucos via que não ia resolvendo e naturalmente, automaticamente ia se afastando de mim. E a única pergunta que eu me fazia, o que tem de errado comigo? Eu acreditava que era por aspectos físicos, porque minha autoestima não é das melhores, eu sempre me acho feio. E na época eu tinha engordado 30 quilos por causa da compulsão alimentar. Quando ela me conheceu eu era magro. E nesse período eu estava gordo. Eu acreditava realmente que era isso, que era minha barriga, minhas estrias. Ela tentava conversar comigo, mas não adiantava. Antes mesmo dela falar, eu já começava a chorar. Já começava a cogitar suicídio e realmente pensava muito nisso. E era um esforço enorme para não ser abandonado. E de fato ela falava não porque ela não estava sentindo que algo estava errado, ou não porque não estava bem. É porque ela tinha medo que eu fizesse alguma coisa contra a minha vida. Ela fazia para me proteger, mas mesmo assim eu não deixava. E depois disso, desse sentimento todo de gordura, de ser feio, eu comecei a colocar o dedo na garganta após comer. Eu comia, colocava o dedo na garganta. Depois de um tempo eu já fazia automaticamente, era comer e correr pro banheiro vomitar. Minha família, ela, todo mundo percebeu que alguma coisa não estava certa, algo a mais não estava certo, porque o resto também já não estava. E insistiram até eu ir no médico. Eu relutei um pouco e fui com aquela má vontade. Eu fui. Depois de um tempo de tratamento, tomando topiramato, umas coisinhas e outra, eu consegui parar com esse negócio do vomito, mas não que diminuiu essas questões da minha autoestima. E eu parava de tomar os medicamentos, eu era bem descontrolado. Eu tomava ou muito ou nada, ficava tempo sem tomar, não tinha uma regra. Na verdade eu não sentia vontade nenhuma de fazer tratamento, eu odeio regras. E pra mim aqueles medicamentos estavam regrando minha cabeça, querendo que eu fosse alguém que eu não sou. E pra mim, de momento, aquele momento era horrível, era terrível, eu não aceitava o tratamento, eu não aceitava isso. Mesmo após algumas internações, eu não aceitava. E eu prometia que eu ia melhorar, que eu ia tomar, ia fazer tudo certinho. De momento, uma, 2 semanas eu começava a fazer, mas logo depois eu abandonava tudo e deixava tudo pro lado. Não tinha como seguir. E eu queria a atenção dela 24 horas por dia. Mesmo ela dando toda a atenção do mundo para qualquer pessoa se sentir suficiente, altamente realizada. Pra mim era um sentimento de abandono, mesmo ela não tendo me abandonado. E ela também tinha seus problemas, depressão, dismorfia corporal e etc. Ela se tratava por um tempo, depois de um tempo ela começou a se sentir melhor. Uma hora ou outra ela tomava uma cerveja, não muito de ficar bêbada, uma ou outra latinha. E eu não me conformava com o fato de eu estar tomando medicação e não poder beber, eu que sempre bebi muito. E a gente discutia muito por causa disso, na verdade eu discutia com ela, porque eu não podia beber e eu queria beber, nem que fosse uma latinha, para mim se sentir igual o suficiente, pois eu me sentia inferior por não poder fazer coisas, eu me sentia anormal. Era complicado. Às vezes eu saía, quando eu ficava muito mal, eu voltava uma, 2 semanas depois, ficava por aí, não traía ela, mas eu ficava por aí, em algum lugar qualquer. Eu saía, voltava, como se estivesse tudo bem, como se nada tivesse acontecido. Ela brava comigo, triste, chateada, e daí ela se afastava, eu começava a chorar mais ainda, pra ela não me deixar. Era a única coisa que eu tinha conquistado. Sim, minha mãe me ama, eu amo muito minha mãe e outros familiares, alguns amigos, mas na época eu via como se fosse a única coisa realmente que eu tinha conquistado por quem eu sou. Mesmo sendo tudo feio, atrapalhado
não consegui trabalhar, tudo era a única coisa que eu tinha conseguido mesmo. Depois de um tempo ela arrumou um trabalho, foi quando piorou tudo, e realmente não foi culpa dela. Eu estava afastado pelo INSS, eu não trabalhava, e então eu tinha todo o tempo livre. Nada ocupava minha mente. Nada. E no trabalho, ela não podia usar o celular. Ela não podia ficar no celular. Às vezes ela entrava por um segundo pra ver se não tinha alguma coisa importante sobre a avó dela, o avô dela que já era idoso, ou qualquer coisa da família dela. E eu via que ela tinha ficado online. E eu. O que eu fazia? Eu enchia o celular dela de mensagens, perguntando o que tinha acontecido, se ela não ia falar comigo, que eu tava mal, que eu precisava falar com ela. Eu enchia. E ela era atendente no pet shop, ela atendia o telefone pra marcar algumas coisas. E às vezes eu ligava lá. Eu ligava lá só pra ouvir a voz dela. Pra mim ter certeza que ela tinha ido trabalhar e não estava me abandonando ou tinha arrumado outro alguém. Quando eu ouvia a voz dela, via que era ela, eu. Desculpa. Eu desligava o telefone. Desligava o telefone e me sentia um pouco menos pior. Quando ela saía do trabalho, às vezes ela ficava um pouco mais no trabalho. Quando ela terminava o seu horário de trabalho, ela ficava com seus amigos lá, com os amigos dela, conversando um pouco, se distraindo, e ela gostava de ir lá. E eu pirava, porque tinha dado o horário dela, ela não havia falado comigo. Eu me sentia a pior pessoa do mundo. E quando ela falava, tô indo pra casa, eu contava os minutos da casa dela até o trabalho. Ela morava perto de serviços. Se ela demorasse mais que 15 minutos, eu já começava a pirar que ela tinha passado na casa de outro alguém, encontrado alguém, já começava a imaginar se alguém no carro dela, os dois conversando, os dois tendo uma vida, ou seja, eu sendo abandonado, e me doía muito. Uma paranoia total. E chorava, ficava mal e me machucava. Eu sei que nada disso é culpa dela. Ela tentou até onde deu e realmente ela foi uma das pessoas mais maravilhosas que passaram pela minha vida e me ensinou muito. Às vezes eu ia ver ela no final do trabalho e eu ficava olhando ela assinar o livro de ponto, sabe? Marcar ponto. Sabe pra quê? Pra eu poder ver. Ter certeza que todos os dias ela foi trabalhar e o horário que ela saiu. E era uma coisa automática. Às vezes eu falava coisas sem cabimento, criava situações em minha cabeça, coisas irreais, manipulação e, e etc. E E aí teve partes que eu achava que o problema era inútil, que não conseguia trabalhar. Até então não era diagnosticado com border ainda, era outros diagnósticos. E eu não me entendia, ninguém me entendia também de fato. Mas sabiam que alguma coisa não estava certa. Mas muitas das coisas eram tidas como irresponsabilidade, falta de interesse, de começar e não terminar. Teve uma vez que eu peguei um dinheiro do pai dela, só teve de informática, eu peguei um dinheiro emprestado, que até hoje eu não paguei, para montar uma loja de informática. Eu fui montar essa loja. Na verdade, eu montei essa loja com esse dinheiro. Não durou 3 meses. Eu ia lá, dormia, bebia dentro, ficava caído lá dentro, que não conseguia trabalhar, só chorava. Quando eu saía de casa pra ir, estava vendendo minhas coisas para poder pagar o aluguel do estabelecimento. Foi bem complicado. Foi tudo desabando. E nosso relacionamento foi chegando a um tempo que já estava insustentável até que ela terminou. Eu creio que foi a melhor coisa que ela fez, porque eu estava destruindo, eu estava acabando com tudo. Além de acabar comigo, eu estava acabando com ela também. E depois disso, eu pirei total. Não foi culpa dela, mas eu pirei total. Depois, num outro vídeo, eu pretendo falar disso. Mas eu queria deixar claro também que nosso relacionamento não é só dificuldades. A gente tem nossos pontos bons, nosso carinho, nossa atenção, nossa dedicação. Tem coisas legais. Mas esse vídeo eu não fiz pra falar mal do nosso transtorno, mas sim botar a realidade, o que acontece realmente. Porque estou cansado de pessoas que querem se relacionar com a gente, apesar de ser raro isso acontecer comigo, mas por achar alguém de nós bonito, ou algum ponto interessante, ou esse romantismo e modismo de gosto de pessoas doidas, e não aguentar nossa primeira crise, nosso primeiro momento mal, e nos abandonar, nos deixar à míngua. Eu sei, ninguém é obrigado a aguentar,
a gente aguentar um longo período, mas se não for para tentar realmente, que não venha, que não tente. E eu sei que esse vídeo ficou meio longo, mas eu espero que vocês gostem. Qualquer dúvida, sugestão de temas, sigam a gente no canal, que eu vou continuar colocando vídeos, pelo menos um dia sim, um dia não. Seria isso, obrigado.